dos problemas que podem acontecer quando você não se preocupa com compactação de parede e fundo de viveiro, solo de viveiro, pensando em minimizar problemas de infiltração de viveiro. Além disso, né, então eu tenho aí problema de perda de eficiência da água, então você não consegue manter a água em quantidade, você não consegue... Como você não consegue manter água em quantidade? Vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando de eficiência de renovação. Se eu calculei que a capacidade de suporte do viveiro, de um viveiro de 1 hectare de lâmina d'água, tenha um volume de renovação de água de 10% de água por dia. Renova 10% do volume total de água por dia. Então, eu calculei aí que eu vou usar uma densidade de peixes, uma capacidade de suporte desse meu viveiro de 10 toneladas, de 10 a 11 toneladas. Ok. E aí, o que acontece? Compro a quantidade de alevinos pensando nessa capacidade de suporte, pensando em colocar ali dentro do viveiro, fazer de 10 a 11 toneladas. Ok. Só que no meio do caminho eu não sabia que tinha uma infiltração. No meio do caminho eu não sabia que tinha uma infiltração. E aí essa infiltração vai absorvendo água, vai absorvendo água. Conforme vai absorvendo água, ou seja, a água vai ficando retida no solo, né? Não indo embora, não está renovando, o que acontece? Eu achava que eu teria 10% de volume de renovação de água, chega lá no final do meu ciclo, não é 10% de volume de renovação, só que eu ainda nem percebi isso. É 3%, é 2%, né? Menos, é menos do que os 10%. Com isso, o que acontece? Eu tô com aquela quantidade de peixes grande, tô lá já, ao invés, né, com 10 toneladas, quase 10 toneladas de peixe, e a água não tá ficando de boa qualidade, eu tô tendo acúmulo de fitoplâncton, tô tendo acúmulo de matéria orgânica, você começa a ter perda de eficiência do sistema. Toda vez que você perde eficiência do sistema, você tem a piora da qualidade de água, você tem a piora do desempenho do peixe, por exemplo, de conversão alimentar. Você tem um acúmulo de matéria orgânica sendo piorado ao longo do ciclo de produção. É como se você tivesse lá uma água, né, uma bacia com água suja e você está com a torneira ligada forte, com a torneira da água ligada bem forte. E quanto mais água vai entrando, mais água suja vai saindo. Quando você diminui a vazão dessa torneira, demora mais tempo para que essa água fique de boa qualidade. E se você tiver dentro dessa bacia alguma coisa que esteja produzindo mais sujeira, como é o caso de o piscicultor jogando alimentação dentro do viveiro, o peixe ali dentro produzindo excretas, liberando amônia, liberando, né, compostos nitrogenados o tempo todo, isso vai chegar num ponto que a quantidade de compostos, de matéria orgânica que está sendo lançada no viveiro é maior do que a quantidade de água consegue fazer essa renovação, consegue manter o equilíbrio. E aí você começa a ter queda de oxigênio, queda de conversão alimentar, piora da conversão alimentar, e com isso o teu sistema começa a ficar ineficiente. Você começa a perceber que o peixe já não ganha mais tanto peso, rápido. Você começa a perceber que o teu ciclo, que seria de 6 meses, já passou de 6 meses e o peixe ainda não chegou no peso de abate. Tudo isso porque talvez você tenha um problema de infiltração dentro do viveiro. E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Primeiro, é você ter certeza que o viveiro foi construído da maneira correta. Se o solo da tua piscicultura, da tua propriedade, é um solo de perfil muito arenoso, ou seja, você pega essa massa de solo molhado, úmido, e amassa ele igual uma massinha de modelar de criança, e ele não fica duro, não fica formando uma bolinha, uma bola, né? Ele tem um perfil de areia muito grande. E aí você pode fazer algumas, né, estratégias aí para ajudar a melhorar a compactação desse solo. Usar quantidade de argila, de solo mais argiloso, então, comprar uma, duas, alguma quantidade de carga de terra com perfil mais argiloso para fazer.
essa compactação mais superficial aí, né? Ajudar a compactar bem e selar mesmo o viveiro, fundo, paredes, tomar bastante atenção perto do monge ou perto do cano da saída da água, que é o lugar onde recebe maior pressão mesmo da água por conta dessa movimentação. Então, tomar bastante cuidado. E outra estratégia, né? E aí, nesse caso, é só para quem tem um perfil de solo muito arenoso, a ponto de não conseguir resolver com um pouco de solo mais argiloso aí, é fazer o uso de permeabilizar mesmo, né? Então, eu usar ali uma lona, uma geomembrana, para fazer essa impermeabilização do fundo total, às vezes até com o próprio cimento, né? Encontrar maneiras de impermeabilizar mesmo todo o fundo e paredes do viveiro, tá?